Agrodebate dessa terça-feira, dia 14, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Nosso próximo assunto gira em torno da energia solar no campo e a insegurança que uma lei que deveria trazer segurança jurídica para o produtor rural em relação à energia no campo e agora, com uma medida provisória, deixa os investimentos incertos. Vamos tentar explicar para vocês de caso o que é que acontece. A Lei 14.300 de 2022, ela foi criada para regular a geração distribuída de energia, ou seja, quando consumidores geram parte da sua própria energia, eles acabam compensando energia com a rede pública. Para os produtores rurais, a lei prevê uma transição gradual para tarifação aí pelo uso da rede elétrica até o ano de 2029, ou seja, para que eles paguem progressivamente por esse serviço de forma previsível, sem rupturas abruptas. E aí a ProSoja, dessa vez a ProSoja Brasil, mais uma vez se manifesta a favor do agronegócio brasileiro e ela afirma que muitos produtores confiaram nessa lei para planejar investimentos em energia solar no campo. E aí fez com que produtores direcionassem seus investimentos. Aí o que é que acontece? Vem a medida provisória, as temidas medidas provisórias, a 1.304 do ano de 2025, portanto desse ano, que traz dispositivos que, segundo a ProSoja, podem prejudicar esse marco legal da Lei 14.300 lá de 2022. E aí alguns pontos têm que ser analisados, é por isso que eu já chamo o seu Bianco, nosso analista de negócios, e a Daiane Kirnev, nossa analista de agronegócios, meus amigos, porque a gente está falando aí da criação de encargos adicionais com essa medida provisória, que essa medida ela propõe o encargo de complemento de recursos e até a volta de uma tarifa multipartes. Segundo a ProSoja, e a gente há de conver, que isso tira um pouco do equilíbrio, né? Eu venho com uma criação, eu vejo a criação de uma lei, e aí eu falo, opa, então se eu tenho uma lei agora, eu vou, e eu, como eu sigo a lei, eu vou para esse lado. E aí de repente vem uma medida provisória do governo que muda todo o jogo, né, Daiane? Antes da gente entrar no ar, você falava algo parecido com isso. Exatamente, Jossan. Aqui está uma insegurança jurídica no Brasil, que fala, né, que a gente não pode nem confiar nas próprias leis criadas no Brasil. Então, a gente pode confiar no quê? Na legislação brasileira. A gente comentou ontem, Jossan, eu até falava sobre um aspecto ontem da criação de impostos sobre as bets, da minha preocupação, porque o que acontece? O governo tem gastado tanto e mais tanto, e cada vez mais ele vem buscando a oportunidade de preencher esses buracos, né? E agora a gente chegou num ponto muito crítico, porque criou-se uma lei, estabeleceu-se a lei de 2022, que disciplinou como seria a geração de energia, as cobranças sobre a utilização das redes, estipulada uma utilização e um pagamento, uma contrapartida, né, pela utilização das redes. Até 2029 ela teria um aumento gradativo. E quando as pessoas se deparam com uma lei, elas fazem um planejamento para ver se é viável ou não fazer um investimento de uma usina de geração de energia. Então, esse planejamento e esse investimento foi feito baseado numa lei. Agora sim, uma medida provisória vem alterando uma lei que disciplinava questões até 2029, então veja o tamanho da insegurança, aquelas pessoas que já fizeram um investimento. Uma usina de geração de energia é muito cara. Então, muitas vezes, esses financiamentos dessas usinas, elas já têm um financiamento a longo prazo, por um período muito longo, e aquele produtor que investiu, aquela pessoa que investiu, ela já fez uma conta ali apertada de acordo com a previsão da lei, né?
E a medida provisória, ela deveria ser só utilizada em caráter de urgência. E aqui a gente vê muitas situações de irregularidade, Jossan, porque não se pode fazer uma medida provisória por algo que não é urgente, né? E ela tem vigência. Esse que é o problema, e ela pode ser prorrogada. E aqui a gente vê que muitas vezes essas empresas, elas têm um domínio, elas têm influência até sobre agências reguladoras como a ANEEL, que deveria estar impedindo muitas vezes essas questões que a Energisa faz, que outras distribuidoras aí de energia têm feito contra os consumidores. Muitas vezes eles se recusam a fazer projetos novos de geração de energia. Aí eles têm até um argumento, inversão de fluxo, eu até anotei aqui que é o argumento que eles usam. E a gente vê que a ANEEL, que é uma agência reguladora governamental, ela tem trazido benefícios para Energisas da vida, para outras empresas distribuidoras de energia. Então, assim, você vê que o consumidor muitas vezes é deixado de lado por uma pressão política, por uma pressão dessas indústrias e o que acontece? Insegurança jurídica. Isso que a gente tem feito no Brasil. E essa medida provisória, ela pode comprometer aquelas pessoas que utilizam essa geração de energia como pivôs, porque gasta muita energia, secadores, né? Então, esses investimentos já são muitas vezes feitos com financiamentos que levam ao limite do poder de pagamento, né? Então, trazer agora novas taxações, novos encargos, muitas vezes vai gerar inadimplência, vai gerar prejuízos e fica até inviável essa produção de energia muitas vezes. Aqui, esse assunto é muito sensível. A gente deveria trazer ele, às vezes, até novamente, né, Jossan? Porque a gente tem tanta coisa para falar sobre isso, porque hoje, quem já faz a geração de energia já paga a rede, já paga encargos. O que eles querem é trazer novos encargos. Aqui até a palavra aqui é encargos complementares e tarifa multipartes, ou seja, é ilimitado o poder de cobrança aqui, né? A gente vai poder fazer o que quiser com as tarifas de energia solar. Aonde que a gente vai parar quando a gente fala de um país, de um agronegócio que é cobrado pela sustentabilidade e quando investe em energia limpa, é taxado, é multado, é penalizado. É isso que a gente tem visto no Brasil. Seu Bianco, a gente está falando mais uma vez de medida provisória e como a gente falou recentemente, as medidas provisórias elas têm um prazo também para serem votadas no Congresso, que é um prazo de 120 dias. Ela foi publicada no dia 11 de julho desse ano de 2025. Contando os 120 dias, a gente tem o prazo de daqui um pouco menos de um mês. 11 de novembro seria a data limite para que o Congresso coloque em votação. É uma possibilidade ou é mais uma medida provisória também que pode ser caducada devido à polêmica no Brasil? Depende muito, Jossan, da reação da população. Isso que nós estamos fazendo. Se a população não reagir, se a população não mostrar que isso não é um bem para a comunidade, se a gente não reagir, os deputados não vão votar. Não vão votar vai ser transformado em lei. Então, isso é muito complicado. Veja bem, conforme a Daiane estava falando, você fez um financiamento buscando produzir energia, e aí você, ao financiar isso, ao banco financiador ou ao investidor, você provou para ele que tinha uma viabilidade financeira que eu vou gerar tantos quilowatts, vou vender, o meu custo é tanto. E aí isso faz com que você possa pagar o seu financiamento com esse custo. Aí vem agora uma medida provisória na qual você é taxado por A mais B, conforme a Daiane falou, ou tantos quantos que serão. E aí você pega esses recursos seus, vão tudo para impostos e taxações. E aí, como que você vai pagar o seu financiamento, que foi aquilo que gerou, que te deu condições de você montar essa usina solar ou hidrelétrica?
Então, aquilo que a doutora falou, no meio do jogo se cria uma medida provisória para quê? Para mudar todo o direcionamento e os valores do objeto. Isso só no Brasil mesmo que pode acontecer. Seguimos analisando, eu acho que nós vamos seguir a sugestão da nossa colega Daiane Kirnev. Infelizmente o nosso tempo acabou. A minha sugestão é para amanhã a gente voltar a debater esse assunto por aqui. Estou aguardando a confirmação também de uma participação, que eu acho que pode contribuir para isso também. Era para conversar pelo outro assunto, mas eu acho que pode contribuir para esse também. A gente estende a participação. Seguimos analisando, isso serve de exemplo também para o nosso telespectador, nosso ouvinte, nosso internauta, pesquisar um pouquinho mais também, acompanhar a nossa programação para que tenha cada vez mais informações. Vamos voltar a falar sobre isso amanhã. Daiane, obrigado. Obrigada, Jossan. Obrigada, Bianco. Tenham todos uma boa noite. Um beijo para a Lavínia e um beijo para o Pietro. Seu Bianco, mais uma vez, obrigado pela sua participação por aqui. Valeu, Jossan. Valeu, Daiane. Valeu a todos que nos assistiram e até amanhã. Valeu, amigos. Até amanhã. Uma boa noite para vocês. Boa noite a você que nos assiste. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.